Aleluia.
líder da mocidade. Pensa numa mocidade abençoada, irmão. Não que a de hoje não seja, tá bom? Mas uma mocidade que fazia os trabalhos de sábado. E eu vinha só para ouvir os louvores que a mocidade louvava e as mensagens. Foram anos abençoadores na minha vida. Daí, quando a igreja começa a louvar esses hinos, aí a gente chora na presença do Senhor. Vai dar a impressão que a gente está chorando porque está trocando a gente. Não é isso não, irmãos. É a presença de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Irmãos, eu tenho aqui um aviso. Dia 5 terá ensaio com todas as crianças às 19 horas aqui na igreja. Amém? Louvado seja Deus. E eu gostaria, irmãos, já neste momento, estar convidando o nosso irmão pastor Carlos para estar fazendo oração pelos pedidos de oração. Temos aqui o nosso irmão Valdinei, Roseli de Lima e Eleci Dias. E quem mais precisa de oração nessa noite, igreja? Eu e minha casa. O nosso irmão pastor Carlos vai estar orando em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos se colocar de pé, irmão. Vamos apresentar esse pedido de oração na mão do Senhor. E nós cremos que o Senhor vai operar grandemente, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então vamos estar orando aqui pelo Valdinei, Roseli de Lima, Eleci Dias e todos os irmãos que necessitam de oração. Amém? Oramos. Pai eterno, maravilhoso Deus, aqui, Senhor, nos encontramos na Tua presença. E nós cremos, ó Deus, que a nossa oração está chegando até Teu trono, Senhor. Onde apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, destas pessoas que estão necessitadas, Pai, que estão precisando, Senhor, que estão ali enfermos, Senhor. Mas eu creio, meu Deus, que a oração da Tua igreja, Senhor, Pai, a oração, Senhor, que chega até a Ti, Senhor, ó Pai, agora vem, Senhor, a Tua virtude, as Tuas mãos poderosas, Senhor, para curar e libertar.
Pai, eu creio, Senhor, nesta resposta. Eu creio, Senhor, ó Pai, nestas vidas sendo curadas agora, Senhor. E todos que estão aqui, Senhor, que necessitam da oração de Ti, que estão precisando de Ti agora, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão, Senhor, ó Pai, necessitando agora, Senhor, do seu lar. Pai, pela glória, para a glória do Teu nome, Senhor, pela essa intercessão que a Tua igreja faz agora, nós cremos, Senhor, na vitória e nas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória seja ao nome do Senhor. Irmãos, o grupo da UFEBRAC já está com a oportunidade nesse momento. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória seja ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos vibrar com a igreja com a paz do Senhor Jesus. E os versos, né?
Apresentando perante o nosso Deus. A gente poder, irmãos, ofertar, dizimar na casa do Senhor, é sinal de que Ele tem te abençoado, Deus. Ele tem provido na sua vida. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, Senhor, pela oportunidade que nós temos de poder, Senhor, estar contribuindo com a sua casa, meu Deus. Senhor, nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, Senhor. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor vai prover o impossível nas nossas vidas, meu Deus. Senhor, nesta noite nós te somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Eu peço a sua bênção sobre a sua igreja nesse momento, Senhor, nesta noite. Se alguém não tem a possibilidade, meu Deus, de estar contribuindo na sua casa, nós te pedimos em nome de Jesus, abre, Senhor, as portas para esse, meu Pai. Venha, Senhor, suprir na sua vida, para que ele possa, Senhor, também como nós, alegremente, Senhor, contribuir na sua casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Vamos estar louvando ao Senhor com as palmas, amém?
o trabalho com o nosso irmão pastor Orlando, amém? Vamos receber os servos do Senhor com as palmas para o Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Que alegria podermos estar juntos nessa noite, na presença do Senhor nosso Deus. Eu hoje sei com minhas manias, né, irmãos? Eu sempre gostei desse culto mais virado para cá, assim. Eu sempre falo para cá, virado um pouquinho mais para cá. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia e daqui a pouquinho nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos no primeiro livro dos Reis, aliás, segundo livro dos Reis. José, você pode baixar um pouquinho só? Aí eu falo mais perto do microfone, fica melhor. Acho que assim tá bom, tá, irmãos? Está dando para ouvir bem? Tá, né? Então tá bom. Segundo Reis, capítulo 19, versículo número 20. Está escrito assim: acharam? 19, 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes, e contra quem alçastes a voz e erguestes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subo eu ao topo dos montes, aos lagos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas praias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo verde. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei os rios dos lugares fortes. Porventura não ouvistes que já antes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões de deserto. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficam pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do seu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho onde viesses. E isso te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e regai, e plantai vinhas e comeis os seus frutos. Porque o que escapou de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá com ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Versículo 35: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Amém. Posso ouvir um amém bem forte? Essa é a palavra do nosso Deus. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos estar compartilhando uma palavra. Eu quero
Louvar muito a Deus por poder estar aqui com os irmãos nessa noite, podendo congregar no domingo à noite aqui com os irmãos. Tinha um bom tempo, né, que me faltava essa oportunidade. E quero agradecer, né, a todos os obreiros, nosso irmão Wilson, os nossos obreiros que estão aqui, que vão conduzir o trabalho do Senhor, sendo cuidadoso com a obra do Senhor. Eu louvo muito a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus pela vida da igreja do Senhor. E nessa noite, nós, conforme já conversei com os obreiros aqui da igreja, a gente vai estar nomeando um pastor para estar aqui junto com os irmãos. Não que aqui não tenha pastor, irmãos, não é isso, mas dentro daquilo que Deus tem nos direcionado, nós estivemos já nessa manhã apresentando o pastor Moisés ali na igreja da Vila Antártica, e agora à noite a gente vai estar apresentando ele aqui também para os irmãos, né? E ele vai estar nessa responsabilidade de conduzir o trabalho do Senhor aqui na cidade, né? Aqui na nossa sede. O pastor Moisés está conosco aqui nessa noite, junto com a sua esposa, a irmã Andréia, e com o seu filho, né? O Davi. O Davi era mais quietinho, irmãos, quando ele nasceu. Agora ele está suado demais, né? Ele já está querendo, já está rodando funda para todo lado, né? E eles estão aqui. O Davi é assim um milagre de Deus, né, irmãos? Em algum momento eu testemunhei do Moisés da André aqui, no outro tempo eu estava aqui com os irmãos, de muitas vezes, né, eles se casaram, sempre no desejo de ter um filho, demorou 10 anos, né, e depois de algumas perdas, né, Deus abençoou. Então o Davi pode bagunçar bastante, porque é um milagre de Deus, né? Penso que Deus deu para esse casal. Moisés, ele já estava quase para virar avô já, né, Moisés? Aí Deus abençoou e eles tiveram o Davi, e foi para a gente, assim, uma grande alegria. O Moisés, ele dirigiu durante bastante tempo a nossa igreja, ele morou 6 anos, né, nesse último período, mas dirigiu a nossa igreja de Caíras, dirigiu a nossa igreja sede, dirigiu a nossa igreja lá de Carapicuíba, sempre um obreiro muito fiel a Deus, trabalhando conosco já há muito tempo. Se converteu junto comigo, né, com 17 anos de idade, e tive o privilégio de fazer o casamento dele. Estava conversando com ele hoje, não lembro absolutamente nada do casamento dele, assim, como que eu fiz, onde foi, mas eu sei que ele casou, eu sei. E é uma bênção estar podendo receber o Moisés aqui nessa noite. Tem mais alguém visitando a gente aqui nessa noite? Alguém que está aqui pela primeira vez participando do culto? Deu um sinal assim com o seu nome. Você já apresentou, já viu o seu nome? O Pedroso apresentar o Pedroso perder tempo no culto, né? Está sempre com a gente. Deus seja louvado pela vida do Pedroso, né? Tem mais alguém, irmãos? Não, né? Tá certo. Então eu vou pedir o pastor Moisés para ficar de pé, ele, com o André e o Davi. Aí eu sempre falo, o pessoal fica de pé olhando para mim, eu já conheço vocês, então tem que orar para o pessoal, esse casal aí abençoado, está aqui, o pessoal já vê, né? Como nós iremos recebê-los essa noite? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, tá? Nós vamos, irmãos, então, como o nosso irmão Wilson adiantou que hoje esse momento de ministração do culto, nós vamos já compartilhar a palavra do Senhor. E depois também, quando a gente orar pelo pastor, eu queria, né, que ainda como parte do culto, né, os irmãos recebessem com muito carinho e deixar um tempinho, né, para que os irmãos não saiam apressadamente, mas possam vir dar nele, na esposa, um abraço, um bem-vindo, né? E assim, né, nós sabemos que quando a gente chega num local estranho, né, num local diferente, e a gente é maltratado ou mal recebido, a gente fica muito ressabiado, até pensativo, né, irmão, se as coisas vão caminhar. Mas é muito bom quando a gente é bem recebido, né, quando a gente é
tratado com carinho, e eu espero que o mesmo carinho que os irmãos sempre dispensaram aqui, a todos os irmãos que passaram por aqui, né? Os irmãos receberam com muito carinho o pastor Israel, receberam o Samuel, receberam o pastor Rafael de Nova, né? Receberam com muito carinho o pastor Wellington, né? E agora Deus preparou esse momento, então gostaria que os irmãos também com muito carinho recebessem o pastor Moisés e ajudassem, né, irmãos? Eu estava citando lá na nossa igreja da Vila Jaguar, né? Estava pregando sobre aquele texto, quando a Bíblia fala que quando a mão de Moisés estava levantada, o povo prevalecia. Quando a mão de Moisés abaixava, o povo perdia. Então, aquela era a mão que abençoava, mas acima daquela mão estava a mão do Senhor, tá? E eu não consigo entender, irmãos, sinceramente não consigo entender, porque os irmãos sabem disso, que em todo lugar tem as pessoas que batalham contra a mão que abençoa, tá? Hoje o pastor estava testemunhando para mim que ele foi falar sobre dízimos e ofertas, e aí para incentivar os irmãos, ele disse assim, né? Irmãos, um exemplo aqui na igreja eu conheço, tem várias irmãs aposentadas que ganham um salário mínimo e que são dizimistas. A irmã já me mostrou isso em outras épocas, tá? Irmãs fiéis ao Senhor nosso Deus. E aí o pastor citou, como se eu citasse aqui, olha, essa água que a gente bebe ali no bebedouro, tá? Ou uma coisa que a gente usa aqui, a luz que a gente usa aqui, quem ajuda a pagar são essas irmãs. Então é justo eu ser civil, é justo eu ser ofertante. E aí o pastor falou isso, sabe o que o irmão que não é civilista lá da igreja começou a fazer? Trazer uma garrafinha de água de casa. É incrível, né? Então, assim, às vezes a pessoa, irmãos, ela batalha contra a mão que abençoa. Batalha. Eu sempre falo assim, olha, eu falo mesmo, vocês sabem que eu falo. Se você é como um pastor da igreja, muda de igreja, irmão. Muda de igreja, você vai ficar lá, mas por quê? Fica lá, é a mesma coisa, eu fico lá na convenção, lá trabalhando junto com o pastor Benjamin, é a mão que me abençoa, mas eu sou contra a mão dele. Eu estou falando muda, não é que a gente vai embora, não, é porque você não vai ser abençoado. Vai ser abençoado, porque Deus, ele não escolheu homens perfeitos. Moisés não era perfeito, Abraão não era perfeito, Davi não era perfeito, mas ele escolheu esses homens e deu a eles a condição de abençoar a vida das outras pessoas. Tá? Então, o que a gente faz com essas mãos então? A gente fortalece a mão dos obreiros, a gente fortalece a mão dos pastores. Eu fico bobo de ver como que as pessoas têm uma facilidade de ficar alegre quando o pastor fracassa, né? E na verdade, irmãos, é uma tristeza para a gente, não é verdade? É muito ruim quando isso acontece. Então, eu queria que nessa noite os irmãos recebessem com muito carinho o pastor Moisés, abraçassem ele, André, e dissessem, olha, nós estamos juntos com vocês. O Moisés e a André, é a primeira vez que eles estão saindo do contexto deles de convívio, vindo para o interior de São Paulo. Óbvio que tem promessas de Deus sobre a vida do Moisés. Também, meu irmão, chama Moisés, né? Quando eu fui para a igreja, eu estava sempre tentando achar o meu nome na Bíblia. Eu nunca achei, Agora você pega esses irmãos Moisés, Elias, né? Josué, olha que nome, irmãos. Menino, como que nasceu? Como que chama? Josué. Tiago, Mateus, Lucas, Paulo, João. Até o João fica bonito, né? Porque é da Bíblia, não é verdade? Tá certo. Então, eu desejo que os irmãos abençoem a vida do pastor Moisés. Amém, queridos? Tá? Só hoje de manhã, alguns dirigentes nossos foram lá na sede, foram lá na Fantástica, foram lá na Fantástica participar do culto, receberam o pastor Moisés. E agora à noite, boa parte deles tem culto, né? Não puderam estar com a gente. O irmão Claudemir
Ele enviou o esposo dele para estar com a gente. Eu esqueço o seu nome, irmão. A irmã Mariette, é verdade, Mariette, isso. E a irmã Mariette está com a gente nessa noite, né? É a sua filha e a sogra, né? Estão conosco nessa noite também, estão representando a nossa igreja lá na Vila Ferroviária, da nossa congregação. O irmão Claudemir está viajando agora bastante no trabalho, mas me avisou que não estaria e pediu que a esposa dele tivesse. Isso é muito bem-vindo, tá, irmã Mariette? Tá bom? Eu gosto de olhar para esse lado aqui e ver as minhas irmãs queridas. A irmã Gemira lá, a irmã Gemira. Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe muito. Queridos, eu tive falando um pouquinho desse texto aqui, alguns dias atrás. Esse texto, ele é uma espécie de um texto refúgio para mim, assim. Ele mexe, eu me lembro dessa história. E esse texto ele ficou assim muito marcado no meu coração, porque teve uma época que a Ana Paula Valadão, né, na época da Igreja Batista da Lagoinha, quando estava com aquele movimento de louvor, ela fez um hino muito bonito sobre esse texto. E eu não sei se os irmãos se lembram, né, tem uma parte que ela canta: ouve, ó Deus, escuta o que diz o inimigo, né? As palavras de afronta, eles se levantam contra nós para nos intimidar, dizendo que o Senhor não me ouviu, o Senhor... Enfim, ela faz toda uma descrição muito bonita, né, dessa história. E aí a música tem uma virada muito bonita assim. Ela fala: mas uma coisa eu faço, vem a ti em pano de saco, né? E aí tem o coro, né? Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha. E lógico que ela canta bem bonito, não é igual eu, né, irmãos? E fala: não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Eu poucas vezes eu ouvi uma pessoa expressar tão bonito no louvor uma letra bíblica, né? uma palavra da Bíblia. Então, esse texto ele sempre me vem assim ao coração de uma maneira muito especial. O rei Ezequias é um dos bons reis do sul de Judá. E coincidentemente esse momento vai acontecer de Senaqueribe, da Assíria, vir com a ideia de invadir Judá, de invadir Jerusalém, num período onde o reino do norte, os irmãos sabem disso, eu já expliquei algumas vezes, né? Israel se dividiu depois da morte de Salomão, e ficou então Judá, o reino do sul, com os familiares de Davi reinando, e Israel, o reino do norte, capital Samaria, com a descendência de Jeroboão reinando. Mas depois no reino do norte foram acontecendo várias traições, mortes, dinastias diferentes foram assumindo no reino do norte, até que chegou um instante que o Senhor, né? Porque no reino do norte, irmãos, não teve nenhum rei bom, nenhum, todos foram ruins, né? E de vez em quando Deus fazia uma promessa para um, mas ele assumia o reino, ia lá, abandonava as promessas do Senhor e levava o povo para a idolatria, para o pecado, para as coisas erradas. Tem um deles, né? Jeroboão, que é do começo, ele traz, né, do Egito o culto do bezerro de ouro, e depois, quando vem a Jezabel com o Acabe, eles, além do culto do bezerro de ouro, eles também introduzem o culto a Baal em Israel. Então, assim, o tempo todo, as tribos do norte de Israel andou assim, longe da presença do Senhor. Tanto que os levitas, né, os sacerdotes que serviam a Deus, eles não encontraram espaço no reino do norte para servir o Senhor, e todos eles se direcionavam para Jerusalém, para Judá, porque ali eles eram mais amparados no culto e no serviço ao Senhor nosso Deus. Então, o que aconteceu? No capítulo 17 aqui desse texto, vocês vão ver que
que depois de muito Deus falar, às vezes as pessoas falam assim, se tivesse um pastor bom, se tivesse um líder bom, se tivesse... Irmãos, a questão não é necessariamente o líder que a gente tem, a questão é a postura que nós tomamos diante da palavra de Deus. Porque, por exemplo, o reino do norte experimentou o ministério do profeta Elias, experimentou o ministério do profeta Eliseu, dois homens extremamente abençoados, mas que mesmo Deus usando a vida deles, eles não conseguiram fazer o coração do povo voltar para Deus, voltar para o Senhor. E aí, no final de tudo, Deus permite que a Síria destrua o reino do norte, leve o povo cativo para a Síria, e aí onde os irmãos sabem como surgiu os samaritanos, porque o rei da Síria, ele traz vários povos, várias pessoas de outras nações, e eles passam a habitar no reino do norte, e acabam se misturando com os israelitas que ali ficaram, e surge ali uma raça misturada, e o pessoal do reino do sul tinha uma extrema dificuldade de relacionamento com os samaritanos, né? Então, nessa época está acontecendo tudo isso. E aí, esse sim, ele se volta então contra Judá, contra o reino do sul. O Ezequias, ele é um dos reis reformadores do sul, né, irmãos? Ele é um daqueles reis que a Bíblia Sagrada diz assim, que assume o reino e procura fazer aquilo que é reto perante os olhos do Senhor nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos imaginando que tipo de pessoa Deus está procurando, que tipo de pessoa Deus está querendo, que tipo de pessoa agrada ao Senhor nosso Deus. Irmão, você pode ser, o irmão pode ser, a irmã pode ser, a pessoa mais simples que for. A pessoa que Deus está buscando não é uma pessoa abastada, não é uma pessoa de inteligência absurda, não é uma pessoa de posses. Pode ser uma pessoa de posses, pode ser uma pessoa muito inteligente, mas a pessoa que Deus está procurando principalmente é a pessoa que anda no caminho do Senhor e faz a sua vontade. É por isso que a sua casa pode ser uma casa abençoada, porque é só você procurar fazer na sua casa aquilo que é a vontade de Deus. Aí você fala assim, pastor, então se eu fizer isso, Deus vai me dar uma outra casa, Deus vai me levar para tal lugar, Deus vai fazer tal coisa comigo. Uma coisa eu tenho certeza, é que Deus vai te abençoar. Onde você estiver, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar de você. E ele estava então cuidando do rei Ezequias. E Ezequias, ele de uma maneira muito singela, né? Ele reestabelece o culto ao Senhor nosso Deus, começa a reorganizar as coisas, né? Tira o povo daquela adoração nos montes, restaura o culto, abençoa a vida de sacerdotes, de levitas, e aí de repente, aquele rei que tinha levado cativo o reino do norte, ele se levanta agora contra Ezequias, contra o reino do sul, e de uma maneira assim muito afrontosa, muito crítica, né? E uma coisa que a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias faz quando isso acontece, é que ele, ouvindo essas ameaças, ele ora ao Senhor nosso Deus, ele começa a buscar o Senhor nosso Deus. E aí, o que acontece é que Deus então levanta o profeta Isaías e traz essa resposta para Ezequias. Isaías então, ele se aproxima de Ezequias e diz, aqui no capítulo 19, no começo do capítulo 19, quando Ezequias ouviu essas coisas, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor.
Eles foram ameaçados. E é engraçado, irmãos, já repararam, né, que é por isso, eu sempre falei isso aqui com os irmãos, sempre falo, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com tudo que a gente ouve, porque às vezes o inimigo, para nos ameaçar, ele usa palavras difíceis, tá? Uma linguagem rebuscada, e dá a impressão, pela riqueza de detalhes da ameaça, que parece que não tem jeito para a gente. Você já viu, acho que os irmãos aqui já viram alguma filmagem desses julgamentos que acontecem de verdade? Eu sempre fui muito curioso com isso. Eu acompanhei o julgamento dos Nardoni, né, quando assassinaram aquela menininha. Tem um outro em São Paulo também, o Misael Bispo, que assassinou a Márcia Nagagina. E eu achei assim um crime muito covarde dele, né? E aí quando teve o julgamento, né, o promotor, que era o Sembranelli, fez toda a argumentação, e aí, irmãos, vem o advogado de defesa, e ele usa tantas palavras que dá a impressão que ele vai conseguir. Você fica até preocupado com o rapaz, acho que ele vai conseguir reverter esse negócio aí, porque olha as coisas que ele falava, tá tudo mentira. O rei da Síria, ele chega e ele faz comparações do tipo: você está achando que eu vim contra você sem saber? Eu vim organizado, foi Deus que abriu as portas para que eu estivesse aqui. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: outros reis não resistiram. O que puderam fazer tal nação, eu prostrei todas elas. E ele ainda faz uma ofensa, né, irmãos, que ele diz assim para o povo que estava ouvindo, diz para os mensageiros que estavam ouvindo: não deem ouvidos a Ezequias, né? Diz assim: olha, não ouçam o seu líder, não ouçam o seu rei, não ouçam. Irmão, toda vez que você ouvir uma profecia ou um direcionamento de alguém mandando você se levantar contra as lideranças que Deus colocou na sua vida, sai fora, isso é o diabo. Deus não trabalha com espírito de rebelião, irmãos. Deus não trabalha com submissão, sabe? Toda vez que alguém chegar e te der uma orientação, mandando você desonrar o seu marido, desrespeitar ele, ou mandando você como marido maltratar a sua esposa, isso é coisa das trevas, isso não é de Deus, não. O Senhor, Ele trabalha com a harmonia, o Senhor, Ele trabalha com a sabedoria, o Senhor trabalha com o entendimento. Glória a Deus. Então, esse rei, ele vem com esse tanto de mentira. E o rei Ezequias, irmãos, ele estava naquele momento tentando buscar Deus, tentando reorganizar a nação, mas, veja, o outro rei está num momento favorável, acabou de destruir o reino do norte, ele chega com aquela panca toda, e aí Ezequias faz aquilo que as irmãs cantaram aqui, que o grupo de louvor cantou: eu vou orar a Deus, eu vou falar com o Senhor. A melhor coisa que tem para você fazer, irmão e irmã, é colocar os teus adversários nas mãos do Senhor nosso Deus. Tem hora que não adianta você lutar, não adianta falar, sabe? Não adianta, você vai ficar debatendo, argumentando, escrevendo, mandando mensagem, respondendo no grupo, gravando áudio longo. Não vai resolver nada. Coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos do Senhor. Como nós ouvimos aqui, o Ezequias, o que ele fez, né? Essas armas, né, irmãos, elas são antigas, mas elas são poderosas, né? Que arma que ele usa aqui? Eu vou batalhar nessa batalha. Como? Eu vou batalhar com um pano de saco, eu vou batalhar com jejum, eu vou batalhar me associando ao Deus Todo-Poderoso. Esse homem que está vindo contra mim, ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu, ele está me desafiando e está dizendo que eu não sei lutar. E é verdade, eu não sei lutar, eu não tenho como vencer essa peleja, mas eu tenho um Deus, o Deus todo
Senhor nosso Deus. Aleluia! E aí ele ora, ele fala com Deus. O texto nos mostra que ele ora. Coloca tudo na presença do Senhor nosso Deus. E ele diz para o Senhor: Senhor, é verdade, ele prostrou outras nações, ele destruiu outras pessoas, mas a grande diferença é que o Deus deles não era Deus. É que quem eles oravam não podia fazer nada por eles. Agora, o Senhor não. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, e ele vai exaltando o Senhor na sua oração. Sabe que às vezes, irmãos, nós vamos orar e nós ficamos mais preocupados em exaltar os nossos problemas do que exaltar o Senhor nosso Deus. Parece que Deus não sabe o tamanho da luta que você está enfrentando. Parece que Deus não vê a sua casa o dia todo. Parece que Deus não vê o teu esposo, não vê a tua esposa, não vê os seus filhos. A impressão que dá é que Deus é um Deus que não sabe nada, e Ele só toma conhecimento das coisas, Fabiano, quando você chega e conta para Ele. Irmãos, o nosso Deus, Ele vê tudo o tempo todo. Tudo o tempo todo. Ele assiste todas as coisas o tempo todo. E quando você vai falar com Ele, você pode até, sabe assim, a gente até, quando a gente está passando por um momento de aflição, de luta, nós até exaltamos, né, a luta que a gente está enfrentando, a batalha que nós estamos enfrentando, mas a minha oração e a tua oração, ela não pode ser uma expressão de desconfiança. Ninguém que está, sei lá, com peso em cima do pé, com a mão queimada, vai chegar e falar delicadamente, né? Quando queima, quando dói, a gente grita mesmo. Então é bem normal na oração a gente chegar e falar bem alto mesmo, falar do problema, falar Deus. Só que ao mesmo tempo que você fala alto, que você ora alto, mas também fale alto, grite alto, declare alto a grandeza do Deus Todo-Poderoso, a grandeza do Senhor. Aleluia. Ezequias ele vai fazendo essa oração. E aí, irmãos, é tão gostoso quando Deus responde a oração, não é verdade? É tão gostoso quando você pede para Deus falar com você e Ele fala. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui nessa noite que estão dizendo assim: olha, Deus está falando comigo. Eu pedi a Deus para falar comigo e Ele está falando comigo. E é tão bom quando Deus fala com a gente, irmãos. Aqui, o Ezequias recebe então o profeta Isaías, e o profeta diz assim: olha, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha que maravilha. O que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você ora, dobra os seus joelhos, se humilha perante o Senhor. Você está passando um momento de aflição, e aí daqui a pouco chega um profeta perto de você e fala assim: escuta, Deus, aquilo que você pediu acerca daquela situação, eu te ouvi. Eu te ouvi. Eu tenho uma resposta para você. Tá? E aí o profeta então começa de uma maneira muito especial, poética, a responder o Ezequias. Mas ele não só responde o Ezequias, como ele também transmite uma mensagem para o rei da Síria, dizendo assim para ele: olha, na verdade, todas aquelas nações que você prostrou, que você conseguiu vencê-las, você venceu porque eu permiti que você vencesse, porque até eu te levantei como um açoite sobre aquelas nações, que é o que nós vemos aqui. Mas o Senhor diz assim: olha, porém, o tempo todo que você está trabalhando, eu tenho escutado as tuas palavras, eu tenho escutado as tuas palavras arrogantes,
Irmão, se tem uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, que você tem que tomar cuidado, é com palavras arrogantes. E aquele rei, porque Deus estava abençoando ele, porque as coisas estavam dando certo, ele começou daqui a pouco a blasfemar, a falar besteira, a se exaltar, e o Senhor diz: eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. E agora, a palavra do Senhor é essa. Você imagina, irmãos, a Jerusalém está cercada. Quantas pessoas o anjo matou numa noite só? 185 mil. E não era 185 mil molenga, não, era 185 mil guerreiros. Homens que atiravam flecha, lança. Então, era 185 mil oportunidades de uma lança ser lançada, de uma flecha ser arremessada. Porém, o Senhor diz assim: olha, nenhuma flecha vai ser atirada contra essa cidade. Nenhuma. Tem 185 mil braços adestrados, não sei se atiram com a esquerda ou com a direita. Se fosse com as duas, então é 300, mais de 300 mil possibilidades, mas nenhuma dessas possibilidades vai dar certo. E o Senhor diz: porque eu, o Senhor, vou defender essa cidade. Aleluia. Nenhuma flecha ele vai lançar contra vocês. E mais, o Senhor está dizendo, e essa palavra eu sempre acho ela muito terrível. O Senhor diz: olha, eu vou pôr um anzol no teu nariz, eu vou te levar de volta para a sua terra. Essa expressão para mim é terrível. E esse rei Senaqueribe, ele tem uma morte triste lá depois. Então, o que acontece naquela noite, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que naquela noite, o texto diz que naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Imagina, você levanta pela manhã para passar o seu exército em revista, e você já não tem mais 185 mil soldados, você tem 185 mil cadáveres. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus é cheio de misericórdia, mas quando Deus quer apavorar os outros, ele apavora mesmo, né? Deus é cheio de bondade, mas quando Deus decide meter medo em uma pessoa, olha, ele apavora. É por isso que quando a gente começa a olhar para isso, a gente tem medo do inferno, né? Porque deve ser um lugar assim, irmãos, pavoroso. E ao contrário do que as pessoas imaginam, o gerente do inferno não é o diabo, não, para irmãos. A gente acha que vai ficar assim: Deus no céu com os que ele gosta e o diabo no inferno atormentando os que ele não gosta. Não, irmãos, no inferno o diabo também é atormentado, o inimigo também é atormentado. Então você imagina, Deus é capaz, quando ele quer, de fazer alguma coisa tão pavorosa que até o diabo fica apavorado com o que Deus vai fazer. É por isso que esse lugar não é para a gente, irmãos. Esse lugar não é para mim. Esse lugar não é para você. Aleluia. Esse lugar é para o diabo, para os seus anjos, né? Para você, o Senhor tem um novo céu, nova terra. Aleluia. 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 Por isso que é importante demais eu e você estarmos sempre lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que a gente possa entrar nessa cidade pelas portas. Quem já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, levante a sua mão, dê glória a Deus, diga: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. No outro dia, o camarada olha para o exército dele, não tem mais ninguém.
Às vezes a gente acha, não, Deus fala, vou colocar um anzol no nariz e vou fazer voltar. A gente acha que vai ser um anzol mesmo, que o camarada vai voltar pendurado assim. Mas Deus está falando, irmãos, de circunstâncias. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de gerar coisas onde tudo parecia que ia dar certo, mas deu tudo errado. Quando Deus não quer, irmãos, eu posso estar com o dinheiro, com a porta aberta, com a oportunidade, com tudo, sabe? Eu olhando assim, falando, não, agora eu vou me dar bem. Aí Deus diz, não, você não vai se dar bem. Você não vai se dar bem. Aí a gente entende meio o sentido do que Jesus falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Fala assim, Senhor, me abençoa, dá uma palavra favorável acerca da minha vida. Porque se Deus der uma palavra favorável acerca da sua vida, aleluia, pode estar tudo escuro, tudo fechado, parecendo que não vai acontecer nada, mas se Deus também der uma palavra favorável, as portas vão se abrir, a luz vai brilhar, a glória do Senhor vai resplandecer e a vitória vai chegar para você. Esse texto mostra isso para a gente. Para Ezequias as portas estavam fechadas, não tinha possibilidade. Olha que exército, não tem força. É mais ou menos o que estava acontecendo com Josafá. Como que eu vou guerrear contra eles? Eu gosto muito da oração de Josafá, porque Josafá ora e fala assim, Senhor, não temos força contra essa multidão que vem contra a gente, e mesmo que a gente tivesse força, eu não sei o que fazer. Mesmo que a gente tivesse força, eu não consigo pegar a espada, eu não consigo. E sabe, irmãos, a gente fica fascinado com isso, porque tanto naquela outra situação como nessa aqui, quem estava com a vitória quase certa saiu derrotado, e quem parecia que era o derrotado certo saiu vitorioso, e usando armas que você olha e fala assim, porque imagina, irmãos, nós vamos para a guerra. Como que nós vamos para a guerra? Pega o violão, pega o saxofone, pega a bateria, pega a guitarra, pega o trompete, pega a harpa, pega a flauta. Por quê? Porque o Senhor disse que nessa batalha nós não vamos ter que guerrear. O Senhor disse que nessa batalha é para nós começarmos a louvar o nome dEle, a glorificar o nome dEle, e Ele vai nos dar a vitória contra os nossos inimigos. Aleluia, glória a Deus. E é isso que acontece. É isso que acontece. Tanto no caso de Josafá, como nesse caso de Ezequias, a gente percebe isso. Uma grande vitória do povo de Deus. Uma grande vitória do povo de Deus. E eu quero, irmãos, caminhando para a conclusão dessa palavra, citar para os irmãos duas coisas que eu vejo assim como de extrema importância. A primeira é que nós precisamos ter a certeza da nossa aliança com o Senhor. Isso é uma coisa fundamental, porque às vezes a gente acha assim, irmãos, essa é uma coisa que eu preciso explicar, né? Porque você já viu pessoas que, do ponto de vista seu e meu, elas não mereciam ser abençoadas, mas são abençoadas? Quem já viu? Levante a mão. Todo mundo já viu. E é isso que é maravilhoso, porque aquela pessoa não está sujeita nem à sua opinião nem à minha. Nós temos muito hábito de dizer quem merece ser abençoado e quem não merece ser abençoado. Nós muitas vezes ignoramos, irmãos, a aliança que a pessoa tem com Deus. Se os irmãos me mostrarem biblicamente que Deus só fez aliança com gente certa na Escritura, aí eu vou dizer para os irmãos, mas você olha para a Bíblia e você percebe que Deus tinha aliança, e não é que Deus ele concordava com o erro da pessoa, com a transgressão da pessoa, mas você percebe na Bíblia pessoas que até erravam, tinham dificuldade, mas
mas eram pessoas de coração quebrantado, que estavam sempre buscando a Deus. Não eram como os escribas e fariseus, que às vezes estavam lá nas esquinas: eu sou bom, eu sou justo, eu mereço, não sei o quê. E quando Jesus veio, eles nem reconheceram Jesus, nem conheceram o Filho de Deus. Eu estou falando, irmãos, de gente que reconhece as suas dificuldades, que reconhece as suas lutas, mas também sabe reconhecer o seguinte: olha, por misericórdia, por bondade, Deus me escolheu, Deus me salvou, Deus estendeu a mão para mim. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu não sei o que acontece comigo, eu sou falho, eu sou frágil, mas eu tenho uma certeza: eu sou filho de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Eu tenho na minha vida a presença do Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de mim, irmãos, eu estou falando da pessoa que é crente. Por que às vezes a gente fala tanto na igreja, né, em tanta pregação: olha, é importante você entregar a sua vida para Jesus, é importante você entregar a sua vida para Jesus. Essa questão, irmãos, o Brasil para Cristo é um nome que nós amamos. Como os irmãos da igreja Deus é Amor devem amar o nome da igreja Deus é Amor e a igreja. Como os batistas amam a igreja batista, como os presbiterianos amam a igreja presbiteriana, como os metodistas amam a igreja metodista. Mas acima de tudo isso, irmãos, nós precisamos de amar a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Ele é aquele que nos colocou debaixo de uma aliança. Ele é aquele que todo mês nós celebramos aqui e declaramos: olha, tome e coma, esse é o meu corpo que é partido por vós, tome e beba, esse é o sangue da nova aliança. Então você tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, uma aliança com o Senhor. E você pode ter certeza de uma coisa: que essa aliança é algo extremamente importante. Muitos servos do Senhor que oraram, como Ezequias orou, como Josafá orou, como servos de Deus oraram na Bíblia, eles não oraram dizendo assim: Senhor, eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou bom, eu mereço. Mas eles oraram dizendo: Senhor, o Senhor nos escolheu, nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós somos fracos, mas nós não estamos numa aliança errada. Aleluia! Nós estamos na aliança com Deus Todo-Poderoso. O nosso culto começa, irmãos, e do começo ao fim do nosso culto, nós não adoramos homens, nós não adoramos pastor, nós não adoramos ministério, nós não adoramos dons. Nós podemos ser ministrados pelo pastor, pelos dons, mas nós adoramos e cantamos ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus sabe reconhecer isso, irmãos. Deus sabe reconhecer isso. Então, é de extrema importância que nós tenhamos essa certeza: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Ezequias sabia disso, Josafá sabia disso, Davi sabia disso, outros homens da Bíblia sabiam disso. A aliança com Deus, irmãos, é algo extremamente fundamental. É por isso que a gente precisa continuar orando para que os nossos filhos tenham aliança com Deus, para que os nossos amigos conheçam a Deus, conheçam o Senhor, porque, irmãos, é muito mais do que fazer parte de uma igreja, é ter aliança com Deus Todo-Poderoso. Essa é uma coisa muito importante. E a outra é que nós precisamos, irmãos, entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós precisamos orar para Deus, precisamos orar com confiança. Às vezes a gente está enfrentando um momento de dificuldade, momentos de luta, e a gente
parece que usa a oração como último recurso, como... Primeiro a gente faz um tanto de coisa, e aí aquilo não dá certo, aí fala, vou orar, né? Vou orar. Mas a primeira coisa que nós deveríamos fazer é orar ao Senhor nos céus. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Gastar um tempo diante de Deus e apresentar para Ele essas lutas, essa adversidade, pedir para Ele nos ajudar, pedir para Ele nos dar uma direção. E vocês viram, quando a gente ora, o que acontece? Olha, sobre aquele assunto que você falou comigo, eu estou te trazendo uma resposta, eu estou te dando um retorno. Aleluia. Ô, irmãos, se tem uma coisa muito chata, né? Já precisa reparar nisso. Às vezes a gente tem filhos, você tem um amigo, e eu me lembro do Marcos, um amigo meu. Eu não tinha assim recursos, não, mas naqueles dias, por bondade de Deus, eu estava com algum recurso, era solteiro ainda. Ele chegou em casa, conversou comigo e tal, aí ele falou assim: eu vou ali no posto trocar um cheque. Eu falei: o que é isso, no posto trocar um cheque? Ele falou: não, é que a dona do posto ali, a gente vai lá, você dá um cheque, ela te cobra 10% de juros, e aí mês que vem eu vou dar. Eu falei: é verdade isso? Ele falou: é. Aí eu falei para ele assim: poxa, por que você não fala comigo? Não para me cobrar os 10% dele, irmão, mas para me te ajudar. Às vezes a gente vai lá, irmãos, e se entrega a uns negócios malucos. E, você vê como o seu filho vai lá e faz uma coisa errada, e você fala: né, por que você não falou comigo? Por que você não conversou comigo? Por que você não explicou para mim? Irmãos, e é Deus falando com você nessa noite. Por que você não fala comigo? Por que você não explica para mim? Por que você não conversa comigo? Por que você vai falar com tanto de gente antes de falar comigo, de conversar comigo, de colocar nas suas mãos? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu te conheço, eu cuido de você. Eu cuido de você. Mas às vezes a gente é assim, né, irmãos? Que nós possamos aprender com Ezequias, com Josafá nessa noite. Eu preciso ter aliança com Deus, e eu preciso falar com Deus sobre as coisas que eu enfrento. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos, deixar essa palavra para os irmãos e te dizer isso. Seja assírio, seja outros povos midianitas, sejam dívidas, sejam enfermidades, sejam problemas familiares, sejam problemas jurídicos, sejam problemas de saúde, sejam problemas espirituais. O nosso Deus ainda sabe cuidar de todas as coisas. Ele ainda sabe cuidar de tudo. Então coloca as coisas na mão dele, coloca tudo nas mãos dele, entrega a ele, usa dessa aliança que você tem. Chega para ele e diz: Senhor, eu sou teu servo, eu creio no Senhor, e eu estou enfrentando essa luta, essa batalha, e eu quero muito que o Senhor cuide dessa situação para mim. Quem tem uma situação para entregar nas mãos do Senhor nessa noite? Vamos nos colocar de pé então, Deus, vamos. Você vai ter a oportunidade agora então de colocar essa situação perante o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, Jesus bendito, tudo deixarei. Cante mais uma vez. Tudo entregarei, tudo
por ti, Jesus, bendito tu me deixarei. Coloque nas mãos do Senhor agora essa luta, essa batalha. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós abrimos os nossos lábios agora em oração para colocar nas tuas mãos, ó Deus amado, as lutas, as batalhas, as guerras que nós enfrentamos. O Senhor conhece cada vida que está neste lugar. O Senhor conhece essa igreja. O Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração. O Senhor sabe quem somos, o que somos, ó Pai. E nesta noite, ao orarmos ao Senhor, ó Deus, nós não estamos confiados no nosso poder, nós não estamos confiados nas nossas armas, mas nós confiamos no Senhor. Confiamos, ó Deus, na misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós. Confiamos, Senhor, ó Deus, na oração. Aleluia! No privilégio que o Senhor nos dá de estarmos derramando nosso coração perante o Senhor. Oh Espírito Santo maravilhoso, sonda agora o coração deste servo, sonda agora sonda o coração desta serva, amado. E Jesus maravilhoso, toma nas tuas mãos estas lutas, estas batalhas, estas guerras que estão sendo travadas pelo meu irmão e pela minha irmã. Lutas e guerras, Senhor, que nós percebemos que nós não temos força, nós não sabemos como lutar, nós não sabemos, ó Pai amado, oh meu Deus, como sair dessa situação. Mas o Senhor sempre tem uma porta aberta, o Senhor sempre tem um escape, o Senhor, ó Deus, conhece todas as coisas. E nesta noite nós oramos e entregamos nas tuas mãos todas as coisas, entregamos as afrontas, entregamos as desonestidades, entregamos, meu Deus, as ofensas, entregamos as amarguras, entregamos as palavras de maldição que foram lançadas contra a nossa vida, contra a nossa casa. Entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos, ó Deus amado, entra com a tua providência, envia a tua palavra, envia a tua palavra, ó Deus, nos ajuda a no meio desta luta a continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Pode adorar, pode glorificar, pode exaltar o Senhor. Oh Deus, o Senhor não é como Deus desta terra, o Senhor não é como Deus feito pelas mãos dos homens, o Senhor não é, meu Deus, como os homens imaginam. O Senhor é o Deus todo-poderoso. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, ó Deus amado, e as situações são transformadas, os montes são aplanados, as águas, meu Deus, são acalmadas. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. Glória a Deus. Se você puder, coloque a mão sobre o ombro de quem está do teu lado assim e ministre mais um minuto de oração. Abençoe a vida deste irmão, abençoe a vida desta irmã. Oh, deixa o Espírito Santo te usar nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ministério de louvor, me ajude por favor aqui. Glória a Deus. Pode continuar, Gabriel, solando esse hino. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Adore. Sei que os teus olhos
As irmãs de mais idade da igreja, recebam Moisés e André
também como filhos, né? Para cuidar deles, adotar eles em oração, serem carinhosos com eles, né? E é isso, irmãos. Eu não quero falar muito, para a gente não tomar todo o tempo. E quero orar pelo Moisés, orar pelo André. Quero aqui expressar uma palavra de gratidão ao nosso irmão presbítero Wilson, que nesses dias esteve aqui conduzindo o trabalho, segundo as suas forças, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, com muita humildade, com muito temor do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá, Wilson? E também pela vida de sua esposa, irmã Ana. E com certeza, não só você, mas todos os obreiros que estão aqui vão continuar sendo muito úteis, né? A gente, quando chega, né, pastor Moisés, a gente fica muito naquela de observar para ver como as coisas são feitas, como elas caminham, e eu tenho certeza que os irmãos, todos aqui, todos os obreiros dessa igreja, vão continuar tendo muita utilidade no trabalho do Senhor. Então, como é um praxe, né, eu queria pedir ao pastor Moisés para ele se ajoelhar, eu vou te ajudar, se ajuda. Quer que eu te ajude? Isso, animar, o Moisés está ocupado. Queria pedir aos nossos obreiros, então, para se colocarem aqui ao lado do nosso irmão, pastor Moisés, para se colocar aqui ao lado dele, para estender as mãos, os nossos presbíteros, né? Se colocar aqui do lado. E nós vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão, nosso vice-presidente aqui da região agora, né? Segundo vice-presidente, o pastor Vanderlei, que está fazendo essa oração, eu vou estar pondo as mãos aqui sobre o Moisés. Se você puder, estenda suas mãos para cá, e tudo que tem de bom no seu coração, diga, Senhor, o desejo para a vida desse casal, em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, estenda tua mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu, meu Deus, estou apresentando o pastor Moisés, meu Deus, nesse momento, diante do Senhor, com a esposa, com esse menino, que será bênção de Deus para com nossas vidas. Ó Senhor, que nesta noite nós recebemos esta família, o pastor, com muito carinho, com muito amor junto, unimos, meu Deus, Pai, a nossa fé junto, aumentando, abençoamos para a glória do Deus Pai, para a glória do Espírito Santo de Deus, que seja bênção na nossa vida, e nós sejamos bênção na vida desta família. É que nós oramos nessa noite e colocamos a vida do teu servo na palma da tua mão. Derrama sobre ele, como já tem derramado, a tua porção dobrada do Espírito Santo, para que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Que nesta noite, junto com a igreja, com o povo do Senhor, nós oramos e colocamos essa família na palma da mão do Senhor, e nós declaramos bênção sobre a vida do teu servo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o pastor, ele vai ter alguns procedimentos nos próximos dias, né? E vai estar aqui mais nos finais de semana, está organizando as questões de mudança para cá. E nós já, a partir desse momento, eu quero entregar o microfone ao pastor Moisés, entregando o microfone para ele. A gente está passando também a igreja, essa responsabilidade, o término do culto. E como eu pedi aos irmãos, tá? Ao término do culto, eles vão estar aqui. Não saia daqui sem dar um abraço, sem declarar o seu carinho para essa família em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o pastor com alegria, aplaudindo o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de servir, de honrá-lo, de amá-lo, expressando através do serviço. Agradeço a minha esposa, meu filho Davi, que sempre me acompanha, sempre estão comigo. E ao meu pastor Nando Máximo Campos, que me pastoreia já há bons anos. E eu agradeço a Deus. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias, irmãos, em mim e através de mim, em vocês e através de vocês também. E eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado, porque essa
É o desejo de Deus, esse desejo de Deus, que a nossa vida seja para a glória dele, que a nossa vida seja uma expressão de quem Ele é, e nós agradecemos a Deus por isso. Aos obreiros, muito obrigado pelo carinho que têm recebido, e que o Senhor seja louvado, amém? E aí, ao longo dos dias a gente vai se falando melhor. Quero orar agradecendo a Deus e também já encerrar, amém, irmãos? Vamos orar então, levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela sua graça, bondade e misericórdia. Agradecemos pela palavra que nós ouvimos nessa noite, Senhor amado, através do nosso pastor. E nós cremos, a Deus, que Tu és o Deus que tem não apenas boas palavras, Tu és o Deus que tem uma operação forte, uma operação eficaz, uma operação potente. E nós confiamos nas Tuas palavras e confiamos no Seu poder, ó Pai. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, e do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a Sua graça, bondade, favor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão bem alta. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer todos juntos: amém! Nós vamos dizendo a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Deus te abençoe.